falar, gente, nesse final de semana a gente fez o nosso último encontro do ciclo de leituras de um grande clássico da literatura mundial, que foi Hamlet. Sim, se você participou da leitura coletiva, você sabe, você está por dentro de tudo sobre Hamlet, mas se você não está, paciência, não vai ser dele que eu vou falar agora. Eu só vou comentar uma observação que uma pessoa fez, agora não lembro mais o nome da leitora. Ela disse que Hamlet lembrava um pouquinho o personagem de um outro livro muito fundamental da literatura em língua inglesa e muito importante da literatura mundial, que é O Apanhador no Campo de Centeio. E eu li esse comentário na hora e fiquei, nossa, não, que comentário disparatado? Não tem tanto a ver não tem nada a ver um com o outro, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e pensei, ora, mas se não é uma oportunidade de falar sobre o apanhador no campo de centeio, no nosso novo quadro, né? O canal tá cheio de novidades, vale a pena ler de novo. Tadá! Então é isso, eu criei esse quadro Vale a Pena Ler de Novo porque o canal já tá ganhando uma certa, assim, história, um tempo de vida, e depois desses 7 anos, né, depois de cumprir 1/3 da nossa meta de 1001 leituras, eu começo a perceber que eu mesma já estou me distanciando dos livros que eu li lá atrás, e que alguns deles valem a pena ser revisitados, porque a minha memória é boa, mas ela não guarda tudo. E O Apanhador no Campo de Centeio, eu tenho aqui 2 versões, já falarei sobre elas, foi a leitura número 50. E eu lembro que eu achei a leitura muito fácil a ponto de eu ter conseguido fazê-la em seu idioma original. Eu comprei essa edição aqui, The Catcher in the Rye. Eu lembro, olha, foram outros tempos, né? Eu fui na Livraria Cultura, nem sei se a Livraria Cultura ainda existe, a maioria das lojas fechou. E eu paguei, talvez não tenha sido muito caro nesse livro, porque também o dólar, né? Custava menos em 2015, custava menos do que custa hoje. Mas seja como for, era um livro acessível e eu li em inglês, mas ele era acessível essencialmente por causa do texto. Foi um dos primeiros romances da história da literatura que tentou emular a fala de um adolescente. O narrador desse livro tem 17 anos e tá contando pra gente o que aconteceu durante um fim de semana muito importante na vida dele. Então a história começa num sábado e termina na segunda-feira, mais ou menos. Foram só 2 dias. E ele escreve, ele tem 17 anos, mas ele conta sobre um final de semana que aconteceu no ano anterior, né? No Natal do ano anterior, quando ele tinha 16. É importante esses 2 marcos temporais, né? Pra gente saber que o Holden Caulfield, esse é o nome do protagonista que está narrando, não é o mesmo Holden Caulfield que está vivendo essas aventuras, né? O Apanhador no Campo de Centeio, durante muitos anos, foi publicado no Brasil numa editora muito peculiar, chamada Editora do Autor, que publicava um único livro, O Apanhador no Campo de Centeio. Não havia mais nenhum outro livro no catálogo, era um caso assim muito misterioso. Eu sempre quis entender por que isso aconteceu. Aparentemente essa editora é uma editora brasileira, ela tinha uma atividade normal, né, quando ela foi fundada nos anos 60, e ela tinha os direitos, né, de publicar esse livro no Brasil, seguindo todas as regrinhas, né, porque o autor, o J.D. Salinger, era muito ciumento do livro dele. Ele não deixava, olha só, ele não deixava colocar texto nas orelhas. Não dá, em nenhum texto, em nenhum livro, não tem. Bom, aqui não tem nem orelha porque é um paperback, mas não pode. Ele não deixa colocar texto atrás, porque ele não quer que ninguém fale sobre o livro dele. Ele não deixava nenhuma adaptação no cinema. Steven Spielberg procurou por ele, o Marlon Brando, o Jack Nicholson, o John Cusack, o Leonardo DiCaprio, todos eles sonharam em interpretar Holden Caulfield no cinema, fizeram propostas milionárias pro cara, e o cara sempre disse, não, o livro é meu, ninguém vai mexer nele, só eu, todo o único acesso que você vai ter a essa história é exclusivamente através das lentes que o autor permite, que são o texto puramente. Mas enfim,
chegamos aqui nessa edição brasileira, né? No começo, a editora do autor tinha vários autores, mas depois os sócios brigaram, aconteceu um monte de encrenca jurídica, e aí ficou que a editora só tinha um livro. E era um livro que sempre vendeu, porque esse livro vendeu mais de 70 milhões de exemplares desde a sua publicação em 1951. Então, era uma fonte de dinheiro sempre muito segura, né? E durante muito tempo essa era a única edição que tínhamos, variava pouco a capa, e, aliás, nunca era muito bonita a capa, porque, enfim, era o que a editora podia fazer, até que uma revolução aconteceu em 2019, né? A editora, todavia, conseguiu a façanha de adquirir os direitos autorais da obra do Salinger no Brasil. Não só o Apanhador no Campo de Centeio, mas uma série de outros textos, muitos inéditos, enfim. E eles conseguiram publicar uma versão com a capa original clássica do mercado americano. Ficou assim, como vocês podem ver, exatamente a mesma capa, lindíssima, é uma capa icônica da literatura, não só americana, mas mundial. Se você quer saber que capa é icônica, essa capa é icônica. Bom, aliás, eu não tenho o livro, né? Se a editora todavia quiser mandar pra mim, agradeço. Mas eu fui retomar as minhas anotações que eu fiz na época e fui entender por que a leitora falou que havia um paralelo entre Hamlet e Holden Caulfield. Mas pensando um pouquinho melhor, eu consegui encontrar vários outros pontos que conectam essas duas personagens icônicas e lendárias da literatura mundial. E talvez a que seja mais marcante seja a indignação diante da hipocrisia da sociedade, a hipocrisia dos adultos. Nada afugenta, assusta e revolta mais o protagonista do Apanhador no Campo de Centeio do que a falsidade dos adultos, o jeito como eles são cruéis, asquerosos, cringes, ou seja lá o que a geração Z fala. Eu tenho a impressão de que a geração Z não fala mais de cringe, depois que essa palavra foi apropriada pelos velhos, né, virou uma palavra cringe, mas enfim. Pra quem não conhece a narrativa da história, eu falei, ela se passa em 2 dias, um final de semana, e o Holden Caulfield, ele tá contando o que aconteceu com ele nesse final de semana. Foi um final de semana muito difícil, tava perto do Natal, ou seja, era o final do ano. A questão é que Holden tinha se saído tão mal nas provas da escola, e ele tinha feito tanta bobagem, ele tinha arruinado um jogo importante do time da escola. Ele estudava numa escola exclusivíssima, caríssima, no estado da Pensilvânia. Ele, depois de um rendimento escolar desastroso, ele foi expulso da escola, e ele tomou o trem, voltou para casa. A família dele vive em Nova York, e ele fica meio com medo, tentando adiar o momento que ele vai voltar pra casa e dizer: pai, mãe, voltei. Por quê? Porque eu fui expulso da escola. É um momento que, claro, causa muito medo num garoto de 16 anos, e ele não tem a menor vontade de antecipar esse momento. Então ele fica por 2 dias andando, perambulando pela cidade de Nova York. Aliás, existem passeios que você faz na cidade de Nova York, reproduzindo os passos, os caminhos que o Holden faz pelas ruas famosas da cidade. E enquanto caminha, Holden vai pensando em voz alta, vai refletindo sobre sua própria vida e vai manifestando a sua indignação com o mundo dos adultos. Como um verdadeiro Peter Pan, Holden Caulfield tem medo de crescer. E por causa disso, ele fica fantasiando na sua cabeça uma imagem muito bonita, uma imagem em que ele consegue salvar as crianças puras e inocentes, como ele um dia foi, mas que tá deixando de ser, porque ele tem 16 anos, daqui a pouco ele vai ser adulto, ele já tá começando, imagina, ele é daqueles que tem cabelo branco precocemente, né, daqueles que não consegue evitar, né, do despertar da sexualidade e todas as sujeiras e falsidades que envolvem o sexo e tal. Então ele fica fantasiando a seguinte imagem: ele está num campo de centeio com várias crianças brincando alegremente, inocentemente, e o centeio alto. Só que elas não enxergam, porque elas são pequenininhas, né? O mato é alto. Elas não enxergam que logo ali, um pouquinho ali adiante, tem um precipício que elas vão cair, porque elas estão andando inexoravelmente naquela direção. Esse precipício é o quê? É o mundo dos adultos, é o mundo do crescimento. Então ele fica fantasiando que o que ele gostaria de ser é o apanhador no campo de centeio, ou seja, a pessoa que vai
catando, vai salvando as crianças antes delas caírem no precipício, antes que elas se tornem falsas, fajutas, cringes, escrotas, porque todos os adultos são assim. Essa foi a primeira vez que uma obra literária conseguiu captar, em 1951, gente, foi a primeira vez que ela conseguiu captar o espírito do adolescente, as angústias de sair da inocência da infância e penetrar na vida adulta e de maneira muito honesta, muito crível e muito comovente também. Holden Caulfield é um adolescente de verdade. Ele é insuportável, ele é chato, ele finge, ele tenta se proteger, não se expor, não mostrar tudo aquilo que ele tá sentindo, tudo aquilo que ele tá sofrendo. Ele tenta se esconder embaixo de uma capa de indiferença, de agressividade, ele fala palavrão, ele finge que não tá nem aí pra nada, mas é óbvio que ele tá precisando de muita ajuda, ele tá precisando, acima de tudo, de alguém que o ouça e que simpatize, que empatize com ele. Mas ninguém ouve o Caulfield, ele vai encontrar um monte de pessoas quando ele vai andando pra Nova York. Ele conversa com o motorista de táxi, o motorista de táxi não tá nem aí pra ele. Ele encontra uma prostituta, ele até chega, né, a quase, né, ele paga uma noite com a prostituta, mas acaba não dando certo. E ele, nem pra isso, nem pra ouvido, sabe aquela coisa da prostituta que ouve, né, pelo menos ele ouve o cliente, né, com paciência, com doçura. A prostituta não tá nem aí pra ele, ele encontra freiras, ele encontra pessoas diversas conforme ele vai caminhando e cruzando com as pessoas na cidade e ninguém tá de fato disposto a ouvi-lo. Até que no final dessa jornada ele vai encontrar quem o ouça, quem o compreenda, e é claro que eu não vou contar nada porque você precisa ler esse livro. Você vai ler em pouco tempo, agora não tem desculpa, né? Não precisa mais ficar com a edição feia, não tem desculpa porque tem uma edição lindíssima, com uma tradução nova, que foi bastante comemorada, né? Além de tudo, além de ter uma edição nova no Brasil, que obedece, né, a estética da capa original, também teve uma tradução nova, que passou por um pente fino e que tenta, né, reproduzir essa voz do Holden Caulfield. Essa voz é muito importante. Dizem que, bom, você pode fazer qualquer coisa virar um filme, virar uma série, tudo é possível, mas dizem que talvez tenha sido uma coisa boa que o livro nunca tenha deixado de ser livro, porque o que ele tem de mais original é a franqueza e a veracidade da voz desse adolescente. A gente consegue escutar um adolescente falando. Ele tem um vocabulário muito limitado, como todos os adolescentes, mas ele tem, como qualquer ser humano em crescimento, grande riqueza emocional e muitos traumas, muitas feridas que precisam ser tratadas. Alguém precisa ir lá e colocar um mertiolate em cima dessas feridas, senão elas vão infeccionar e até criar um adulto sequelado, gangrenado, com a cabeça toda despirocada lá na frente. Um adulto talvez tão atormentado como o próprio príncipe da Dinamarca, o Hamlet de William Shakespeare. Pois existem realmente vários paralelos que você pode tratar entre essas duas obras importantíssimas da literatura. Em breve eu vou voltar aqui com um texto só sobre Hamlet, porque é um dos livros que a gente tem que ler antes de morrer, e eu acabei de fazer uma leitura coletiva com vocês, mas eu acho que vale a pena fazer um vídeo para entrar para a história do canal, para entrar para nossa contagem de resenhas e também para convidar você que não participou da leitura coletiva a ler esse livro tão importante. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês comprarem O Apanhador no Campo de Centeio e também Hamlet, né? Porque não? São dois livros absolutamente importantes que a gente tem que ler na vida. Um beijo a todos, muito obrigada por ter me acompanhado. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!